Oi gente, tudo bem com vocês? Como é que vocês estão? Eu espero que todos vocês estejam bem, em nome do Senhor Jesus. Antes de começar a palavra de hoje, a mensagem que o Senhor ministrou no meu coração, eu quero pedir para você que não é inscrito, que você se inscreva neste canal. Se você gostar desse vídeo, já curte, comenta, compartilha, envie essa mensagem para os seus amigos, para os seus familiares. Seja um propagador do Evangelho e que Deus venha te abençoar tremendamente por essa atitude. E se através dessa mensagem, dessa palavra, o Senhor tocar no seu coração e se assim você desejar e quiser abençoar o nosso ministério, as nossas contas bancárias estão abaixo na descrição desse vídeo, amém? O tema da mensagem de hoje é revestidos de poder, e eu já oro para que essa mensagem faça sentido ao seu coração, que através do que for ministrado aqui, o Senhor traga resposta para a tua vida, direcionamento, traga cura, libertação e restauração em nome do Senhor Jesus. E antes de começar a mensagem, eu quero ler um versículo para você que se encontra no livro de Atos, no capítulo 2, amém? E diz assim a palavra do Senhor: Chegando o dia de Pentecoste, estavam todos reunidos num só lugar. De repente veio do céu um som como de um vento muito forte, e encheu toda a casa na qual estavam assentados. E viram o que parecia línguas de fogo, que se separaram e pousaram sobre cada um deles. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e começaram a falar noutras línguas, conforme o Espírito os capacitava. Aleluia, glória a Deus. Vamos ler só por aqui. Amém? Amados, como muitos de vocês sabem, há uma promessa para a nossa geração, para o nosso tempo, de um grande avivamento que se espalhará por toda a terra. E isso é uma promessa do próprio Deus, que irá derramar do seu Espírito sobre toda a terra, sobre toda a carne. Até os dias atuais, sabemos e presenciamos alguns avivamentos, onde o Espírito Santo do Senhor operou grande milagre, atuou com grande poder através da manifestação das obras do Espírito. E esses avivamentos aconteceram em diversos lugares, em tempos diferentes. E como sabemos, através desse avivamento, o Senhor causou uma revolução nos lugares onde eles aconteceram. Mas nós temos a promessa de um avivamento que causará a revolução em todo o nosso planeta. E esse avivamento antecederá o arrebatamento da igreja. E como acabamos de ler aqui agora, nós vemos um avivamento que aconteceu há mais de 2000 anos atrás. A palavra do Senhor diz que o Senhor Jesus, ele deu uma ordem a seus discípulos que permanecessem em Jerusalém, porque o nosso Deus derramaria o seu Espírito sobre eles e os revestiria com grande poder, que a partir daquele momento eles passariam a fazer obras extraordinárias através do Espírito Santo. E ao meu ponto de vista, esse é o maior avivamento que já aconteceu até os dias atuais. Porque nós somos consequência desse avivamento. Nós hoje podemos experimentar ainda as ondas que esse avivamento, que tem mais de 2000 anos, proporcionou até a nossa geração. Só que nós sabemos de todo o mover que o Espírito Santo promoveu através do seu derramar lá em Atos dos Apóstolos, lá no dia de Pentecoste. Só que para entendermos o que promoveu esse derramar, como ele aconteceu, nós precisamos voltar para entendermos o que antecedeu o derramar do Espírito Santo. E para que isso aconteça, nós precisamos voltar um capítulo antes, que é o capítulo 1 do livro de Atos. Porque lá nós vamos entender qual foi o processo, como, onde e por que aconteceu o derramar do Espírito Santo. Como muitos aqui sabem, era uma promessa do próprio Jesus, que ele havia dito aos seus discípulos que o Senhor iria derramar do seu Espírito sobre toda a carne. O profeta Joel profetizou há centenas de anos antes, dizendo que nos últimos dias o Senhor derramaria do seu Espírito sobre toda a carne. E a palavra do Senhor diz, no capítulo 1 do livro de Atos, que após a ressurreição, o Senhor Jesus, ele aparece aos seus discípulos para anunciar a sua ressurreição. E Paulo vai dizer no primeiro livro a Coríntios, no capítulo 15, que o Senhor Jesus não apareceu apenas para os seus discípulos, mas uma somatória de mais de 500 pessoas anunciando as boas novas, anunciando e proclamando o reino e as coisas que haveriam de vir. E a palavra do Senhor nos mostra que o Senhor Jesus, ele ficou por 40 dias. E durante esses 40 dias, Jesus foi dando direcionamentos
a todas essas pessoas. E o principal deles foi que elas permanecessem em unidade, ficassem reunidas na cidade de Jerusalém, até que do céu elas fossem revestidas de poder. E a pergunta que fica no ar é: será que todas essas pessoas, como Paulo diz, as mais de 500 pessoas obedeceram à ordenança de Jesus? Será que todas essas pessoas experimentaram do derramado Espírito Santo, da promessa ou do cumprimento da profecia que o Senhor Jesus havia determinado e que o profeta Joel havia liberado? Quando nós estudamos o capítulo 1 de Atos, nós vamos ver que não foram todas essas 500 pessoas que obedeceram à ordenança de Jesus, que experimentaram do avivamento gerado pelo derramado Espírito Santo. Porque nós, ao lermos o capítulo 1, nós vamos ver que Pedro, ele começa a reunir todas as pessoas as quais desejavam, queimavam em seu coração pelo derramado Espírito Santo, pelo revestimento do poder, como Jesus havia dito. E a Bíblia vai dizer no capítulo 1 que apenas 120 pessoas obedeceram, esperaram, perseveraram após a ordenança de Jesus. Por isso, um dos primeiros pontos que nós precisamos entender e ter de forma clara em nossa mente, em nosso coração, que o derramado Espírito Santo, que o avivamento que está por vir à nossa geração, só será experimentado, vivenciado por aqueles que obedecerem, perseverarem, ficarem fiéis à palavra do Senhor. Não pense você que aqueles que não têm aliança com Deus, aqueles que não obedecem à sua palavra, aqueles que não têm o coração firmado na palavra do Senhor, não irão experimentar deste movimento. A palavra diz que o Espírito será derramado sobre toda a carne, mas nós precisamos entender que tipo de pessoas experimentarão, que tipo de pessoas serão cheias desse derramar. E aqui no capítulo 1 nós observamos que são aqueles que obedecem, que perseveram, que mantêm o seu coração alinhados à palavra do Senhor, alinhados à palavra que o Senhor Jesus liberou sobre cada uma delas. Porque o desejar de Jesus, aquilo que Jesus queria é que todos aqueles a quem ele ordenou experimentassem desse derramar. E foram mais de 500 pessoas. Mas infelizmente apenas 120 experimentaram. A promessa desse último avivamento que virá sobre a terra antes que a igreja seja arrebatada, a promessa desse derramar espiritual, desse revestimento do poder gerado pelo Espírito Santo, é sobre toda a terra, mas nem todos experimentarão. Se a gente observar outra passagem assim espetacular, quando Deus chama uma parte do povo de Israel para subir ao Monte Sinai, para entrar em sua presença, você vai ver que mais de 70 pessoas que foram convidadas a subir ao Monte Sinai. Só que apenas uma recebeu o convite de entrar na presença do nosso Deus, que foi Moisés. No livro de Êxodo, no capítulo 24, você vai ver isso, que nem todos que foram convidados entraram na presença. Mas por que isso aconteceu, Jackson? Aconteceu simplesmente porque daqueles 74 anciões, daquelas 74 pessoas que foram convidadas, apenas uma, de fato, em seu coração, com todo o seu entendimento e o seu desejar, obedecia à palavra do Senhor. Tinha fome e sede pela presença do nosso Deus. Tinha o seu coração alinhado a palavra do Senhor, tinha o seu coração alinhado à vontade de Deus. Por isso, querido, nem todos que ouvem a promessa, nem todos que ouvem a profecia liberada experimentarão dela sendo realizada. Porque o cumprimento, o experimentar da profecia, o experimentar desse derramar só irá ser observado, experimentado, provado por aqueles que esperarem, perseverarem, obedecerem. Quando nós vamos ver o que nos torna filhos de Deus, o que nos faz receber esse título, a palavra diz: contudo aos que creram e o receberam, deu-lhes o direito de serem chamados filhos de Deus. Então, nós sabemos que o nosso Deus quer ser pai de todos, mas nem todos serão chamados de seus filhos. Porque para ser chamado de filho de Deus, é preciso crer e receber o Senhor como seu Salvador, como seu Deus. Obedecer a sua palavra. Por isso que através disso nós já podemos ter uma resposta de que o experimentar do derramar do Espírito Santo sobre a nossa geração só será provado por aqueles que crerem nessa palavra, crerem nessa profecia e obedecerem e aguardarem por esse derramar. Porque o capítulo 2 de Atos já começa a dizer: e chegando-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos num só lugar, em um só corpo, em unidade. E os demais,
Os demais não obedeceram, os demais não sacrificaram, os demais não desejaram ficar unidos mediante a palavra de Jesus. Então só aqueles que ardiam no seu coração, só aqueles que desejaram vivenciar essa palavra, esse momento, provaram do derramar do Espírito Santo, provaram do revestimento que o Espírito Santo geraram nas suas vidas, revestindo-os com poder, com a majestade do Senhor. E esse convite de revestimento que o Espírito Santo gera em nós com poder é sobre todos. Porque se você observar no capítulo 2 de Atos, você vai ver que todos aqueles que receberam, o Senhor fez cada um ali declarar, através do mover espiritual, a sua origem, para mostrar que o derramar é sobre todos, não é apenas sobre um povo, não é apenas sobre uma língua, não é apenas sobre uma nação. Ainda que naquele momento ali estavam reunidos judeus, mas nem todos eram judeus de origem sanguínea. Haviam nascido em Jerusalém, mas tinham vindo de outras nações, de outros povos. E através do derramar o Senhor faz lembrar da sua origem. E a Bíblia diz que eles falaram conforme a sua origem sanguínea. E após serem cheios do Espírito Santo, todos falam conforme a sua língua materna. E ali a Bíblia vai dizer que haviam medos, persas, egípcios, povos de diversas nações. Então essa é uma promessa e já é uma confirmação de que o Espírito Santo será derramado sobre todas as nações, sobre todos aqueles que desejarem, que arderem em seu coração por esse derramar, por serem cheios do poder que o Espírito Santo tem para cada um de nós. Porque Deus está em busca de pessoas sedentas, de pessoas que anseiam, que queimam em seu coração por um derramar espiritual, por um derramar de poder, por um revestimento que só o Espírito Santo de Deus pode os proporcionar. Então chegou a hora de nós, como povos, como homens e mulheres que desejam ser revestidos do poder que o Espírito Santo de Deus pode nos dar, de levantarmos através de um coração sedento, um clamor ao Senhor, de buscarmos incansavelmente, incessantemente a presença do Senhor. Não é mais tempo de nós estarmos com o nosso coração apegados a coisas deste mundo, não, querido. Chegou o tempo de adorarmos o Senhor com todo o nosso entendimento, com todo o nosso coração, para que a partir deste momento, através dessa ação, como um corpo e uma unidade, o Senhor possa vir derramar com poder o seu Espírito sobre cada um de nós. Está próximo o dia da vinda do Senhor Jesus. Quantos sinais nós já vemos, nós já presenciamos, experimentamos. Quantas profecias nós já vimos se cumprindo em nossa geração. Então está próximo o dia em que o Senhor vai derramar do seu Espírito. Então nós precisamos estar alinhados à sua palavra, estamos posicionados, estamos aguardando com o nosso coração, queimando pela presença do Senhor, pela presença do nosso noivo, para que através das nossas vidas, e não somente em nós, mas através de nós, o Senhor possa operar grandes feitos ainda nessa terra, para que através da nossa vida, da minha e da tua vida, o Senhor possa anunciar as boas novas do reino, para que através desse avivamento o Senhor possa operar milagres em nosso meio, curas, libertações. Chegou o tempo em que o Senhor vai buscar os verdadeiros adoradores, não aqueles que ficam nas esquinas, não aqueles que ficam rasgando as suas vestes, não aqueles que ficam levantando placas, mas aqueles que ardem no seu coração, que adoram o Senhor em espírito e em verdade, porque aquele povo de Atos 2 adorava o Senhor em espírito e em verdade. Eles não estavam em esquinas, não estavam nas sinagogas, não estavam nas ruas, eles estavam no secreto, no oculto, estavam todos reunidos no cenáculo, esperando o derramar. O Senhor está em busca não de um povo que quer visibilidade, mas um povo que quer secreto com Ele. O derramar do Espírito Santo, presta atenção, o último avivamento virá sobre um povo que arde no secreto, que tem fome e sede no secreto, para que a partir do derramar, aí sim, sejam lançados para o mundo, para buscar almas, para curar e para libertar. Então, se você quer ser um daqueles que o Senhor vai incendiar, vai derramar do seu poder, chegou a hora de você entrar no teu secreto e clamar pelo derramar do Espírito Santo. Como o povo de Atos 2 estavam reunidos no cenáculo, no secreto, queimando, ardendo o seu coração pelo cumprimento da palavra de Jesus, que Ele derramaria do Espírito Santo, do poder glorioso do Espírito Santo sobre todos eles. E não se preocupe,
Se levantar pessoas para te humilhar durante esse tempo de espera, durante esse tempo de busca. Não se preocupe se levantar opositores, pessoas para tirar a tua intimidade com Deus, porque foi isso que aconteceu lá com a igreja primitiva. A Bíblia vai dizer que depois de serem cheios do Espírito Santo, se levantou pessoas para zombarem deles, dizerem que estavam bêbados, que estavam já embriagados pelo vinho. Porque é sempre assim. Para aqueles que buscam mais o Senhor Jesus, para aqueles que clamam pela presença, para aqueles que manifestam a sua adoração verdadeira e genuína ao Senhor, sempre se levantará opositores. Quando você vai ver Davi entrando em Jerusalém com a arca, dançando ao Senhor, louvando ao Senhor, glorificando o Senhor, você vai ver que se levantou Mical para zombar de Davi. Entenda uma coisa, sempre acontecerá opositores à obra do Senhor na sua vida. Toda vez que o Senhor levanta um povo que tem sede e fome para a sua presença, sempre haverá opositores. Então não se preocupe se levantar pessoas contra o teu ministério, contra a tua vida, contra a tua intimidade com Deus para zombar da tua vida. Sabe qual é a resposta que eu e você precisa liberar e declarar sobre essas pessoas? A mesma que Davi deu como resposta a Mical. Davi liberou como resposta mediante a rejeição de Mical, a zombaria de Mical. Ele disse: se for preciso me humilhar, eu me humilharei ainda mais. Se for preciso me rebaixar, eu me rebaixarei ainda mais. Porque esse Deus merece toda a honra, toda a glória e todo o louvor. E o Senhor honrou a Davi por conta desse ato. Então, se for preciso, se humilhe ainda mais. Mas não deixe liberar o teu clamor, a tua adoração ao Senhor. Não permita que a zombaria, que a rejeição esfrie o teu coração por Deus, não. Continue no teu secreto. Continue no lugar onde você estabeleceu como lugar de intimidade a Deus, buscando a face do Senhor, buscando a sua presença, buscando o derramar que o Espírito Santo tem para a tua vida. Porque quando vier o dia do cumprimento da promessa, do último avivamento, o Senhor vai te encher com poder, com favor, com a glória do reino. E aí você vai sair para fora para manifestar através da tua vida. Por isso, o último avivamento é para todos. Mas só aqueles que obedecerem, sacrificarem e queimarem seu coração por um relacionamento ainda mais íntimo com o Senhor poderão experimentar do poder que o Espírito Santo tem para liberar sobre cada um de nós. Amém? Então é isso. Continue buscando a presença do Senhor. Ainda que seja difícil, ainda que com medo, ainda que se levantem pessoas para te atingir, não desista. Continue com teu coração alinhado. Continue com teu coração queimando por mais intimidade com Deus. Continue buscando a face do Senhor. E no tempo certo e determinado, cumprindo o tempo que o Senhor determinou, Ele derramará do seu Espírito. E eu e você estaremos lá para receber do revestimento do poder que o Espírito Santo tem para as nossas vidas. Amém? Creia, espere, persevere e você vai experimentar desse tempo glorioso que Jesus tem para as nossas vidas. Amém? E que esse vídeo edifique a tua fé em nome do Senhor Jesus. Um beijo no teu coração e até a próxima.